fazer para vocês é a respeito do sentimento de vocês em ter um templo do Rio de Janeiro. Minha esposa e eu servimos como missionários aqui mais de 40 anos atrás. E naquela ocasião a igreja era bem pequena, tinham 2 ou 3 estacas em toda a região do Rio de Janeiro. E sonhar com um templo naquela ocasião parecia algo muito distante, parecia algo talvez não impossível, mas ainda muito distante, porque nem o templo em São Paulo estava dedicado ainda. Então, voltar aqui e participar dos eventos que estão ocorrendo, dessa semana de visitação pública, do devocional que nós fizemos com todos os membros que fazem parte do Distrito do Templo, é trazer aquele sonho de 42 anos atrás à realidade dos nossos dias. É maravilhoso relembrar daquele tempo, do desejo que as pessoas tinham de receber suas ordenanças e agora ver que eles estão tão próximos de ter um templo que pertinho deles, que eles podem realizar essas ordenanças. É um sentimento de gratidão profundo. Não tem como explicar o sentimento de alegria, de júbilo, de emoção, tudo junto no coração, de ter um templo aqui na cidade do Rio de Janeiro. O mesmo andar por essa região onde não havia nem capelas e agora existem estacas e o templo. Isso é maravilhoso, é muito gratificante para quem serviu, né? E depois voltar tanto tempo depois e ver tudo isso, ver a mão do Senhor em tudo isso, né? Isso significa que a obra do Senhor está indo em frente e que o Senhor está convidando, por meio dos missionários, dos membros, convidando seus filhos a virem para o lar de volta, por meio das ordenanças do Evangelho, que chegou ao ponto de nós termos um templo. Então isso é maravilhoso. Outra pergunta que nós queremos fazer para vocês é a respeito do design do templo. Nós sabemos que existem muitos templos no Brasil e no mundo e cada templo tem a sua particularidade, eles são diferentes, né? Então nós gostaríamos de saber se vocês poderiam nos dizer um pouquinho sobre como é o processo para escolher o design do templo e como é tudo isso. Olha, sabe que a primeira presidência é envolvida diretamente no trabalho dos templos, tanto na escolha do local onde será construído o templo, o design do templo, os detalhes que vão ser desenvolvidos durante o desenvolvimento do projeto. A primeira presidência se envolve diretamente nesse processo junto com o departamento do templo e eles procuram associar os detalhes de arquitetura ao ambiente aonde o templo vai ser construído, em aspectos gerais, mas também em aspectos culturais. Vocês podem ver que o Templo do Rio de Janeiro, as cores que prevalecem é azul, verde, cor do mar, os detalhes da arquitetura fazem parte dessa região, Art Deco, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que o presidente Nelson e toda a equipe do Departamento do Templo se preocupam muito com esses detalhes, para que as pessoas criem uma identidade, não só espiritual, pelo fato de receber as ordenanças, mas uma identidade no sentido material, físico, temporal, porque eles estão vindo num lugar que é familiar para eles, não só no sentido espiritual, mas familiar no sentido do ambiente, do local. Então o templo, ele é desenvolvido, a arquitetura, o design, as cores, tudo isso é estudado em detalhes para atender também este conjunto que deve se formar por meio desse projeto sendo adequado ao local. Então é maravilhoso, porque até nisso o profeta de Deus é inspirado em guiar os detalhes da construção de um templo para que as pessoas se sintam em casa, sintam que aquilo é parte da vida deles. Legal. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é um cartão postal para todo mundo, né? Falando do Brasil, nós sabemos que aqui tem o Cristo e tem várias coisas que simbolizam a fé dos membros e também de todo o povo, né, que mora aqui no Rio de Janeiro. Então você falou sobre a inspiração que o profeta Nelson teve a respeito
do templo aqui no Rio de Janeiro e como vocês se sentem em ter um templo que pode se tornar também um cartão postal para o Rio de Janeiro. Como vocês acham que isso vai ajudar em pregar o Evangelho, né? Em ajudar pessoas a conhecerem a igreja? Bom, o templo por si só, ele é um símbolo e ele é um atrativo. A torre, os detalhes externos chamam a atenção das pessoas. E quando eles conhecem um pouco mais, sabendo que representa a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles podem associar isso às nossas crenças, que são cristãs, associar ao Cristo Redentor, que está aqui com os braços abertos, recebendo todas as pessoas de todas as partes do mundo, e ao mesmo tempo criar essa ligação dos princípios que nós acreditamos e as promessas que nós temos ao vir ao templo. Então, creio que o templo agora vai adicionar um pouco mais na beleza desta cidade, na beleza que existe, no sentimento cristão que existe entre as pessoas, e elas vão associar isso com certeza ao símbolo do Rio de Janeiro, que é o Salvador Jesus Cristo, né? Que está lá de braços abertos no alto do Morro do Corcovado, recebendo todas as pessoas do mundo inteiro. Nós comentamos exatamente isso quando nós chegamos aqui no Rio, que vai ser algo natural agora. Acredito que os turistas, ou mesmo as pessoas em geral que moram aqui, mas os turistas vão ver o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, vão ver o templo como um ponto turístico. Quem não conhece, né, a igreja, vai ser um ponto turístico porque é um ponto belo, como aqueles outros, né? Então é convidativo. Acredito que vai ser bem assim. E os jardins do templo são tão inspiradores, eles transmitem uma paz, um sentimento de tranquilidade. Então, quando as pessoas caminharem por aqui ao redor do templo, que não são membros da igreja, eles vão poder sentir o espírito que emana do templo. Eles vão ler na frente, santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Isso com certeza vai trazer para eles um sentimento de paz no coração e ver que tudo esse conjunto está de acordo com o título que está na entrada do templo, né? Que é uma santidade ao Senhor, é um lugar santo, é um lugar que foi desenvolvido para promover a santidade na vida das pessoas. Então, acho que isso vai ser maravilhoso. Solo sagrado, né? Um solo sagrado, exatamente. O templo é um lugar muito especial para todos os membros da Igreja de Jesus Cristo. Nós acreditamos que realmente é a casa do Senhor na terra. E nós acreditamos que lá nós podemos nos selar, né? Nos casar e ter a nossa família para toda a eternidade. Então, nós vimos um pouco sobre o que vocês falaram no Rootstech, né? Na história de descoberta familiar, e vocês falaram um pouco sobre o que o templo simboliza na família de vocês, na união da família de vocês. Nós gostaríamos de saber como que vocês se sentem em saber que vocês podem ter uma família eterna e como também as pessoas podem compartilhar isso com os amigos. Bom, quando eu e minha esposa decidimos nos casar, nós tomamos essa decisão em conselho com o Senhor no templo. Quando nós recebemos nossas próprias ordenanças, nós nos consultamos com o Senhor e tomamos essa decisão baseado no sentimento que nós tivemos no nosso coração. Então o templo, a partir daquele momento, já passou a simbolizar algo muito importante na nossa vida, porque foi ali que tomamos uma decisão importante de nos unir para toda a eternidade, ou pelo menos de receber a promessa de estar unidos para toda a eternidade. E quando nós nos ajoelhamos no altar do templo, daquela sala especial onde nós somos selados, nós nos comprometemos a fazer algumas coisas que permitiria que nós pudéssemos manter essa promessa viva na nossa vida. E ao nos comprometer um com o outro e com Deus, nos motivou a continuar seguindo no caminho, fazendo aquilo que o Senhor esperava de nós para que a gente recebesse aquela promessa. Então, nós como casal, como família, nós ensinamos os nossos filhos esses mesmos princípios. Ensinamos que o amor de Deus foi distribuído entre nós na casa do Senhor no dia que nós nos selamos, que nós nos casamos e que nós recebemos uma promessa de estar juntos com eles, com os filhos deles, com os netos deles e com todos os nossos antepassados, se nós fôssemos dignos.
Ao ensinar isto para os nossos filhos, nós estamos tentando mostrar para eles a importância daquela ordenança que teria não só na nossa vida, mas na vida deles também. E foi maravilhoso crescer com os nossos filhos, indo ao templo, visitando os jardins do templo, ou quando eles eram jovens participando das ordenanças que eles podiam participar, realizando batismos. Nós tentamos colocar no coração deles a importância e a profundidade dessas ordenanças. E o ato culminante desse esforço na nossa vida foi participar do selamento de cada um deles. E eu tive o privilégio, como selador, de selar meus 3 filhos, que foi um momento sublime na nossa vida. Um momento inesquecível de pensar na história da vida deles, nos esforços que nós fizemos para ajudá-los a entender a profundidade e a significância daquelas ordenanças e, ao mesmo tempo, criar no coração deles a expectativa, a visão da eternidade que podia ser alcançada mediante a fidelidade deles. Então, viver de maneira amorosa um com o outro, cumprir as promessas que nós fizemos, nos ajuda a ser um exemplo para as outras pessoas e nos ajuda a falar da felicidade que o selamento promove na nossa família. E como é que qualquer pessoa tem acesso a isso? Porque Deus criou isso, Ele desenvolveu esse plano maravilhoso para todos os seus filhos. Então isso pode nos ajudar a compartilhar com as pessoas essa felicidade que nós sentimos. Nós sempre tentamos ensinar aos nossos filhos que o templo é maravilhoso, é um solo sagrado, é a casa do Senhor, mas que deve haver uma participação ativa da nossa parte. Nós temos que participar cumprindo os convênios, né? Sendo dignos de estar lá. É fácil? Não, não é fácil. É algo que todo mundo tem que trabalhar para isso, não é? Todos nós temos que trabalhar para vivermos dignamente os mandamentos, os convênios que nós fizemos. É uma batalha diária, é algo que nós temos que lutar por isso, mas é algo possível, né? Porque a gente recebe tanto em troca do Pai Celestial, tanto em troca, que a gente só se fortalece. E eu me recordo uma ocasião que uma amiga veio me visitar em casa e tinha um quadrinho na parede escrito: "As famílias poderão ser eternas". E ela era professora de português. E ela perguntou assim para mim: "Mas por que poderão ser eternas? E não porque as famílias não são eternas, mas poderão ser eternas?". Daí eu expliquei sobre o templo, né? Que poderão se nós fizermos a nossa parte e pude explicar alguma coisa a respeito da igreja, do evangelho, do templo, né? Daí ela falou assim: "É verdade, então você tem razão. Nós poderemos ser, é verdade. Temos que lutar para isso". E nesse quadrinho tinha o símbolo do templo bordado. Então, ali nós estamos tentando associar a ideia da vida eterna com as coisas que são oferecidas no templo, as ordenanças e os convênios que são oferecidos no templo. É uma maneira de nós cultivarmos no coração das pessoas o desejo de saber mais sobre aquilo que nós cremos e que temos confiança e fé. Nós sabemos que temos alguns templos no Brasil e que nem todas as pessoas, nem todo o povo brasileiro tem a oportunidade de ter um templo na sua cidade. Nós temos aqui agora a bênção de ter o templo no Rio de Janeiro, mas ainda assim tem pessoas que vão vir de outras cidades para poder frequentar o templo. E nós sempre falamos da paz e do espírito que nós sentimos no templo. E muitas pessoas, por morarem longe do templo, não têm a oportunidade de frequentá-lo todas as semanas. Então nós gostaríamos de perguntar para vocês qual conselho vocês dariam para essas pessoas que não têm o templo perto delas. Como elas podem sentir o espírito, a paz do templo dentro do lar delas, mesmo estando longe daqui? Bom, o presidente Nelson, no ano passado, ou há 2 anos atrás, quando ele introduziu a nova lista de questões para receber a recomendação do templo, ele reenfatizou a importância de, mesmo que nós estivermos distantes do templo fisicamente, nós possamos estar próximos do templo espiritualmente. E uma maneira de fazer isso é fazer uma avaliação constante
das perguntas da recomendação do templo para verificar se nós estamos vivendo de maneira tal que a gente é digno da nossa recomendação para entrar na casa do Senhor. Quando nós fazemos esse esforço com o foco no templo, de se qualificar para entrar no templo, o espírito do templo e o espírito das ordenanças do templo podem permanecer no nosso coração. E mesmo que a gente não tenha a oportunidade, o privilégio ou as circunstâncias nos impeçam de que a gente possa estar no templo com tanta frequência, aquele espírito vai manter vivo no nosso coração as ordenanças e os convênios que nós fizemos com o Senhor. Pensar sobre o templo, revisar aquilo que nós aprendemos no templo, manter a nossa dignidade por meio das perguntas da recomendação que estão disponíveis no site da igreja, é uma maneira de trazer de volta esse espírito dentro do nosso lar. E o compromisso de continuar vivendo da maneira correta é renovado cada domingo na reunião sacramental. Nós, quando tomamos o sacramento, nós estamos renovando os convênios que nós fizemos e o compromisso de continuar vivendo de tal maneira que aquele espírito do templo pode se manter vivo no nosso coração. Então, mesmo que a gente esteja distante do templo, há várias maneiras em que nós podemos manter aquele espírito das ordenanças do templo dentro do nosso coração. Quando nós servimos a missão em Portugal, não havia templo naquela época e nós ficamos 3 anos e meio sem participar do templo. Mas nós estudávamos, como ele falou, a respeito do templo, lembrávamos das ordenanças que havíamos feito e também fazíamos a história da família, porque a história da família nos aproxima igualmente. Nós estamos fazendo o trabalho que nós faríamos pessoalmente, fisicamente, nós estamos fazendo manualmente e espiritualmente. Então ela também nos aproxima, né? Então mesmo quem mora longe, que não tem a facilidade de vir sempre, ou que está muito longe, não fizeram as ordenanças ainda, mas dessa forma a gente pode se aproximar do Senhor também. E segundo o que está em Doutrina e Convênios, o poder da divindade se manifesta por meio das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós podemos sentir o poder da divindade no nosso coração quando nós fazemos a nossa história familiar, quando nós buscamos, descobrimos o que nos conecta com o nosso passado e o que vai manter a nossa conexão para o futuro. Nós gostaríamos de pedir que vocês possam prestar o testemunho de vocês a respeito do Evangelho, a respeito dos templos e a respeito de Jesus Cristo principalmente. Vocês podem olhar para a câmera e aí vocês podem prestar o testemunho de vocês. Frente ao templo, diz, né, santidade ao Senhor, a casa do Senhor. E toda vez que eu vou ao templo, eu sinto que eu estou indo na casa do meu Pai. Estou indo visitar o meu Pai, a casa dele. E eu sempre procuro me portar lá dentro como uma filha visitando o Pai. E eu sempre me sinto abraçada lá. Então, eu gostaria de prestar o meu testemunho de que o templo é a casa do Senhor. É onde nós fazemos ordenanças tão sagradas. Como meu marido falou, aquelas ordenanças manifestam-se o poder da divindade. E eu sei que nós vamos para casa cheios desse poder que o Senhor nos dá para lidarmos melhor com os desafios da vida. Eles vão acontecer de qualquer forma, né, para provar nossa fé, para crescermos aqui na Terra. E eu sei também que meu Salvador vive. Eu sei que um dia Ele veio a essa Terra para viver por nós, para morrer por nós, mas hoje Ele vive. E eu sou tão grata por saber isso, porque eu sinto no meu coração que isso é verdade. Esse Evangelho é maravilhoso e ele abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gostaria de dizer a vocês que o nosso Pai Celestial, Ele estende seus braços e seu amor a todos nós por meio das ordenanças do templo. Parte do plano de salvação que Ele desenvolveu por causa do amor que Ele tem a nós foi proporcionar um meio de nós progredirmos nesta terra, de vivermos de tal forma e que nós pudéssemos nos tornar mais semelhantes a Ele e nos prepararmos para voltar e viver com Ele para toda a eternidade. E o Salvador Jesus Cristo,
ele ocupou um papel central nesse processo, porque ele veio à Terra, ele deu a sua vida, ele viveu de maneira tal que ele nos deixou o exemplo perfeito de como é que nós devemos viver, a maneira que nós devemos agir, os mandamentos que nós devemos obedecer, para exatamente nos ajudar a desenvolver essa capacidade, essa qualificação para nós voltarmos à presença de Deus. O trabalho do templo é um trabalho de amor, do amor do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo por cada um de nós, mas também é um trabalho de amor que nós contribuímos uns com os outros para conectar nossa família e estarmos juntos para toda a eternidade. Eu testifico a vocês do amor do nosso Pai Celestial. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele é tão querido, Ele nos quer de volta. Ele está fazendo tudo o que é possível ao seu alcance para nos proporcionar os recursos para que a gente possa voltar à presença dEle. O recurso supremo que Ele ofereceu foi o seu próprio Filho. Eu imagino que não deve ter sido fácil para o nosso amado Pai Celestial ver seu Filho passar pelo sofrimento que ele passou, passar as dores físicas e espirituais que ele passou, para nos proporcionar um meio de nós progredirmos e voltarmos à presença dele. Eu testifico desse sacrifício que o Salvador fez. Ele foi o único ser capaz de realizar esse sacrifício, porque ele era o Filho unigênito de Deus. Além disso, ele aceitou aquilo que Deus desejava dele. E ele foi capaz de ajudar cada um dos filhos do nosso Pai Celestial, os seus irmãos e irmãs, a mudarem sua vida, a mudarem seu coração por meio do seu sacrifício expiatório. Eu testifico do amor do Salvador por nós. Eu testifico que ele vive e que ele deu a vida por esse propósito. Nosso Pai Celestial espera que a gente escolha voltar à presença dele. É uma questão de decisão, e essa decisão envolve reconhecer o papel do Salvador na nossa vida, reconhecer o papel da expiação dele na nossa vida e também de tomarmos ação para nos arrependermos, para melhorarmos, progredirmos, a cada dia sermos um pouquinho melhor, a fim de nos prepararmos para voltar à presença de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Que dia glorioso será quando nós nos encontrarmos com eles, dermos o nosso relatório da nossa vida e do esforço que nós fizermos e nos juntarmos a eles, junto com nossos familiares, para viver por toda a eternidade. Eu tenho certeza que este amor do nosso Pai Celestial está estendido a todos os seus filhos ao redor do mundo. Só cabe a nós tomarmos o passo da fé e agirmos com coragem, com força, com esforço, com dedicação, fazendo o melhor que nós pudermos. E o Senhor vai completar aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, por meio do seu sacrifício expiatório. Testifico dessas verdades, de que Deus vive, nos ama, é nosso Pai, e que Jesus é o Cristo, o Redentor do mundo, o Salvador da humanidade, e deu sua vida por causa desse plano tão amoroso do nosso Pai Celestial. E testifico dessas coisas com todo o meu coração e meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, essa foi a entrevista que nós tivemos a oportunidade de fazer com o Helder e com a Sister Soares. Muito obrigada pelo espírito tão doce que vocês puderam trazer para nós. E agora a gente fica por aqui. Confiram os outros vídeos do Mais Fé, que nós vamos fazer mais conteúdo sobre o Templo do Rio de Janeiro e também sobre as palavras dos profetas.